Você vai precisar aprender a se mover sem ter todas as suas perguntas respondidas. Você quer romper? Precisa aprender a se mover mesmo sem ter todas as suas perguntas respondidas. Você não vai ter todas as respostas, e isso significa confiar. Da mesma forma que se mover só quando eu concordo é conveniência, me mover só quando eu tenho as respostas, isso não é confiança. Sabe qual é o princípio da confiança? É você acreditar em algo que o outro estabeleceu. Você precisa ter estabelecido uma relação de confiança. Como que acontece uma relação de confiança? É quando você acredita que o outro te deu uma garantia que é suficiente para você não ter mais resposta. Você só confia que ele sabe o que ele precisava saber para fazer o que ele fez. Agora, quando é o próprio Deus que te convida para viver algo, irmão, a garantia é Ele. Tem uma passagem na Bíblia que Deus diz: por não ter a quem maior a jurar, eu juro por mim mesmo. Deus está dizendo: eu sou a sua garantia. Se eu disse que vou fazer, eu vou fazer. Se eu disse que vou abrir, eu vou abrir. Se eu disse que vai acontecer, vai acontecer. Deus, qual é a minha garantia? Eu sou a sua garantia. Você sabe o que significa promessa? Promessa, um dos significados de promessa é garantia. Então uma promessa feita por Deus é uma garantia dada por Deus. Irmão, vamos ser sinceros, olha para mim. Se a gente não puder confiar numa garantia que o próprio Deus deu, a gente vai confiar em quem? Irmão, não dá para a gente confiar em algo que é perecível, passageiro, inconstante, variável, volúvel. Mas a verdade é que tem muita gente colocando a sua confiança naquilo que é momentâneo e não consegue colocar a sua confiança naquilo que é eterno. Deixa eu te dar uma chave: não confie plenamente naquilo que não é plenamente confiável. Homens não são plenamente confiáveis. A economia não é plenamente confiável. Quantas pessoas botaram tudo que tinham, por exemplo, no Bitcoin, e ele derreteu? É um problema do Bitcoin? Não, daqui a pouco ele vai explodir. Tem gente que ganha na baixa, tem gente que ganha na alta. O mercado financeiro, e está tudo bem você querer se mover no mercado financeiro. O problema é quando toda a tua confiança é depositada em algo que não é plenamente confiável. A Bíblia diz que maldito é um homem que confia em outro homem e faz dele a força do seu braço. A Bíblia não está dizendo que a gente não pode confiar em homens. A Bíblia está dizendo que você não pode confiar a ponto de fazer dele a sua força. Diga: eu preciso me mover sem concordar. Eu preciso me mover mesmo sem ter as minhas perguntas respondidas. Se você não acredita, ninguém acredita. Se você não vê potencial em você, ninguém vai ver. Você precisa acreditar no potencial que Deus colocou dentro de você. Você precisa acreditar que tudo que você precisa para viver o seu destino profético já está em você. Tem gente que fica esperando o céu: Deus me dá. Deus fica olhando: tu não sabe de nada, rapaz. Antes de tu nascer, eu já tinha depositado tudo dentro de você. Ei, antes do seu nascimento, Deus já tinha preparado seu enxoval. Já está tudo aí em você. O que você precisa? Acreditar. Está tudo dentro de você, a capacidade, o potencial. Basta você acreditar. Você precisa acreditar. Ei, olhe para dentro de si. Eu queria que você conseguisse ver uma foto do potencial intacto que existe dentro de você. Você é filho, filha de Deus. Quando Deus nos fez, Ele sonhou com a gente. Ele depositou em nós tantas coisas que nós mesmos não somos capazes de entender, mas precisamos crer. Esse é você. É alguém com um potencial dado por Deus, um potencial intacto que precisa fazer algo com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. O que você está fazendo? Você precisa acreditar. Você precisa ser capaz de entender. Ei, se todos nós acreditássemos no potencial que nós fomos presenteados por Deus e fizéssemos alguma coisa, a maioria dos problemas do mundo já estariam resolvidos. Infelizmente não estão resolvidos, porque Deus colocou tanto tesouro dentro de nós, mas não temos a capacidade de cascavilhar a areia e as pedras no meio do caminho até achar o que tem de precioso lá dentro. Nós precisamos acreditar. Nós precisamos ver o ouro que Deus já depositou dentro da gente, colocar para fora. Nós precisamos viver e cumprir o nosso propósito, a nossa missão, o nosso chamado. Eu vou viver, eu vou dar o meu melhor, eu vou suar, eu não vou viver uma vida medíocre. Eu vou arrancar tudo que tem de potencial aqui, vou botar para fora, porque eu quero viver o novo. Se você quer viver o novo, você precisa fazer novas coisas. Você precisa buscar onde é que o meu potencial destrava, onde é que o meu potencial explode. Acha!
Você tem que achar. Você tem que parar de dar desculpas pra você. Você precisa achar aonde você brilha, porque Deus te fez pra brilhar em algo. Então você tem que acreditar na sua missão. Você tem que ser um apaixonado pela sua missão. Você tem que ser um apaixonado pelo seu propósito de vida. Você tem que ser alguém desesperado pra cumprir seus sonhos.